Oi gente, eu sou a Marcela, estagiária aqui da Creeper e hoje eu vou fazer o tour pelo meu Notion. Antes de ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, acompanhar a Creeper nas redes sociais e ficar ligado, porque vai estar tendo conteúdo todos os dias aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então vamos lá. Bom, o Notion, ele é basicamente um aplicativo de produtividade em que você tem tudo em um só lugar. Então, se você acha que todas as suas tarefas estão em vários lugares diferentes e você não consegue achar, o Notion é o lugar ideal para você conseguir centralizar tudo isso e organizar da melhor forma. Então aqui você consegue criar lembretes, tarefas, projetos, gerenciar dados e fazer muitas outras coisas. Então eu vou mostrar a forma como eu me organizo aqui no Notion e vou mostrar bastante da minha vida, porque muita coisa da minha vida está aqui dentro. Então bora pro tour. Bom, então essa daqui é a minha página inicial do Notion. Aqui no cantinho você tem um menu que você consegue abrir e fechar aqui, né, a barra lateral. Aí aqui você consegue ter uma aba de pesquisa rápida para você achar coisas mais fácil aqui dentro, seus updates, configurações. E aqui é uma parte bem legal já dentro do menu, que são as suas páginas favoritas. Nas páginas favoritas você consegue... No cantinho da página você tem uma estrelinha que indica que a página é favorita. Então, se você aperta a estrelinha, a página vai ficar aparecendo nessa parte de favoritos do menu. E aí você consegue achar ela mais facilmente, se for uma página bem importante. Embaixo você tem as páginas privadas, que você consegue criar uma página por aqui também. E ela já vai aparecer aqui. Para excluir a página, é só você ir nesses 3 pontinhos e aqui você vai ter algumas configurações. Então, para excluir, você vai apertar Delete. E depois você tem alguns templates, que é bem interessante. O Notion, ele sempre vai te disponibilizar vários templates, né, que são páginas prontas para você já poder ir usando para o seu. Então, se você está sem inspiração, não sabe muito bem por onde começar, usar essa parte de templates é bem legal. Depois você vai ter os importados, que você pode colocar outras aplicações aqui dentro. E a sua página de lixo. Bom, então vamos lá para o tour do meu Notion. Eu comecei colocando essa capa aqui, que é uma capa bem colorida. Vocês vão perceber que toda essa página aqui está em um tema colorido. Então isso é legal do Notion também, porque você pode sempre ir customizando e personalizando e deixando em temas do jeito que você quiser. Então eu coloquei essa capa com uma frase que eu acho legal. E eu dei o nome para essa página de Home, que até lembra uma página de site. Bom, então eu tenho aqui a minha parte de lembretes do Notion, que eu coloquei em formato de comentário. Depois eu vou ensinar como é que cria um comentário dentro das páginas, mas você sempre vai ter essa opção também no começo da página. Então é só apertar em adicionar um comentário. Você também consegue colocar files aqui, né, que são arquivos, mencionar alguém, uma página ou uma data, que é criar um lembrete, e publicar o comentário, que vai ser nessa setinha. Então, começando depois desse bem início da minha página, tem o meu calendário da visão mensal. E é aqui que eu vou colocar todos os meus compromissos grandes. Usar o Notion também é sinônimo de saber quais são os seus compromissos grandes, quais são os seus compromissos médios e quais são os seus compromissos pequenos. Geralmente, os compromissos pequenos e os médios a gente chama de tarefas, que são coisas mais pontuais do dia a dia. E os compromissos maiores, que são, né, coisas que realmente vão te demandar mais tempo ou vão te demandar outras pessoas junto com você para realizar aquilo, são os compromissos. Então, geralmente aqui eu coloco os compromissos do mês. Se, por exemplo, se eu ainda vou ter um compromisso já para outro mês, o legal é que eu consigo ter a visão de todos os outros meses. Então, eu consigo ir colocando. Para criar um compromisso dentro, né, um item dentro do calendário, é só você clicar nessa setinha. E aqui você vai criar uma outra página. Então, o legal do Notion é que você sempre vai criar páginas dentro de páginas, dentro de páginas. Você consegue criar páginas infinitamente. E isso vai te permitir com que você consiga separar as coisas muito bem. E facilita com que você organize. Então, você vai criar uma página. Todas as páginas te permitem colocar um ícone e uma capa, como eu mostrei na minha página inicial. E é aí que você vai poder fazer uma infinidade de coisas que eu já vou mostrar. Então, depois da minha visão mensal, eu tenho a minha visão semanal. Aqui eu coloquei uma foto, uma imagem, né, para ficar bonitinho. E aqui eu tenho a minha visão semanal, que tá bem espaçadinha.
Então, eu coloco os dias da semana, esse divider que a gente chama, e as minhas tarefas. Para criar qualquer coisa no Notion, você pode simplesmente apertar a barra no teclado, e aqui você vai ter os blocos básicos, que vai ser basicamente tudo que você vai usar para poder ir deixando suas páginas mais organizadas. Então, texto, outras páginas, uma to-do list, títulos, tabelas, listas com número, enfim, você tem muitas opções aqui para poder ir colocando dentro das suas páginas. E isso tudo você vai encontrar dentro da barra, que facilita bastante também na hora de criar coisas. Então, depois da minha visão semanal, eu tenho uma to-do list, que eu separo entre escola e Creeper, que é, para ficar mais organizado também. Então, aqui eu geralmente, coloco em formato de to-do, porque é muito satisfatório quando você termina uma tarefa, você consegue colocar, você consegue dar um check nela e aí ele se risca. Então, é muito satisfatório. Às vezes eu faço as tarefas só para poder ter esse risquinho. Aí, depois dessa to-do list que eu vou jogando, basicamente aqui eu vou jogando todas as tarefas que eu tenho e depois eu vou separando entre os dias da semana. Depois dela eu tenho a random list, que é só algumas coisinhas que eu queria salvar, que eu não queria perder. Então eu coloquei aqui nessa lista aleatória. E aqui tem as páginas importantes. E aí acaba a minha página inicial. Nas páginas importantes eu vou ter todas as divisões maiores como se fosse... Eu gosto de pensar o Notion como se fosse minha cabeça. Então, dentro da minha cabeça é como se... Não, eu não vou dar esse exemplo. Eu acho que as pessoas vão me julgar, né? Por quê? É legal. Bom, então eu gosto de pensar o Notion como se fosse a minha cabeça. Então, tem as subdivisões de todas as coisas que eu faço na minha rotina. Então, as páginas importantes são essas subdivisões. Tem a parte pessoal, tem a parte da minha escola, tem a parte da Creeper, de controle financeiro e do meu inglês. Uma coisa que eu esqueci de falar é que dentro de uma ferramenta, que é, no caso, a visão de galeria, você consegue adicionar outras visões. Então, você consegue, por exemplo, adicionar a visão de tabela, de quadro, de timeline, de calendário, de lista ou a de galeria, que no caso é que eu estou usando. Aqui no cantinho você tem as propriedades, da galeria. Então, você, por exemplo, dentro dessa parte, você consegue ver o que vai estar na página, na capa da sua galeria, o tamanho, enfim, você consegue mudar algumas coisas. E aqui no cantinho tem essa parte de new, que é para você adicionar um template. Então, entrando dentro da minha galeria, a gente tem a parte pessoal. Bom, os emojis, eles não têm muito a ver com nada, tipo, eu só coloco porque eu acho estético, mas as cores têm a ver com aquela capa que eu coloquei lá no início da minha página inicial, que é toda colorida, então eu fui colocando as cores que tem lá. Então, dentro da minha parte pessoal, eu tenho algumas subpáginas. Tem a parte de brain dump, que é onde eu vou colocando todas as ideias que eu tenho, os pensamentos, eu vou jogando tudo dentro dessa página. Reflexão mensal, que às vezes eu gosto de fazer nos finais dos meses, para poder saber tudo que teve durante aquele mês, que é bem interessante para você saber mais sobre o que você gosta, o que você não gosta. As minhas metas de 2022, que é uma página que eu vou mostrar, que é bem legal dessa parte da minha página pessoal. Lista de leitura, lugares em São José, coisas que eu quero salvar e pessoal do pessoal, que, como diz, é bem pessoal, então eu não vou mostrar. Eu falei a mesma coisa. Amei essa parte. Bom, então as minhas metas de 2022, eu fiz até um vídeo em que eu mostro essa página, que foi o vídeo do Vision Board. Então, se você ainda não viu, fica o convite para você ir lá ver, tá bem legal. Ela faz o marketing dela. Bom, então aqui na minha parte de metas de 2022, eu coloquei o meu Vision Board e as minhas metas de 2022. Então aqui eu tenho as minhas metas práticas e as minhas metas pessoais. E embaixo as minhas metas de livros. Então, nas metas práticas,
Eu deixo, né, tudo que eu quero realizar durante o ano. E aí, eu deixei essa página favoritada, porque isso facilita com que eu tenha contato com as metas, que é uma coisa muito importante e que eu expliquei no vídeo do Vision Board também, a respeito de por que as metas precisam estar em um lugar acessível. Depois, a gente tem a minha lista de leitura, que são os livros que eu quero ler. É uma lista bem grande, mas os livros que estão em amarelinho são os livros que eu quero ler esse ano, pelo menos. Enfim, aqui eu vou colocando todos os nomes de livros que eu gosto e que eu gostaria de ler. Depois tem essa página que é bem legal, que são os lugares aqui na minha cidade. Então aqui eu tenho uma tabela em que eu vou colocando todos os lugares, todos os nomes de lugares que eu gostaria de ir. Então, explicando um pouquinho sobre a tabela. Você consegue criar sempre uma aba nova, e aí dentro dessa aba você consegue dar o nome que você quiser, e aí você consegue escolher como que você quer que essa aba seja. Então, ela pode ser de texto, de número, de seleção, que aí você vai ter algumas opções para você selecionar, mas só pode selecionar uma, que é o contrário da multi-select, que é quando você pode selecionar mais de uma opção. Datas, pessoas, enfim, tem várias coisas e está relacionado àqueles blocos básicos que o Notion tem. Então, nessa tabela, eu criei essa aba de nome, que é geralmente uma aba fixa do Notion. E aí, aqui fui colocando os nomes dos lugares que eu quero visitar. Uma checkbox, uma aba de checkbox, que aí eu vou checar se eu já visitei. E aí que eu dou notas para os ambientes. Então, se o ambiente o ambiente pode ir de 1 a 5 estrelas, então eu vou avaliando. E nota para comida. Então, também vai de 1 a 5 estrelas. E aí eu consigo saber se o ambiente foi legal ou não. E isso se completa ainda com as fotos, que aqui eu consigo criar uma aba de fotos, né, de arquivos. E aí eu vou linkando todas as fotos que eu acho que eu tirei no lugar que foi legal e que me fazem lembrar do dia. Então, essa é basicamente a minha parte pessoal, a minha aba pessoal da minha visão de galeria, das páginas importantes. Depois vem a aba da minha escola. Aqui eu coloco tudo que é relacionado à minha escola. Então eu já começo com essa foto de livro. E aí do lado já vem uma to-do list ou de coisinhas pendentes que eu preciso fazer. Então aqui tem algumas coisinhas que eu preciso fazer da escola. E depois tem uma lista de tarefas, que são aquelas tarefas bem diárias mesmo. Tipo, o professor passou uma tarefa de fazer no livro, a página tal, e aí eu vou colocar aqui para poder lembrar. Embaixo eu tenho o meu horário de aulas, então aqui eu coloco os horários, também numa visão de tabela. Eu coloco os horários, os dias da semana e vou completando. E eu gosto de deixar coloridinho para facilitar também que eu veja. Então, geralmente, os amarelinhos são as matérias de matemática, azul, geografia, química e física eu coloco em verde e aí me ajuda a identificar. Depois vem o calendário de provas, que eu vou colocar todas as provas. Geralmente eu gosto de separar por bimestre, então eu vou jogando aqui todas as provas. Dentro da página eu coloco o conteúdo para poder lembrar. E às vezes eu até faço um resuminho aqui dentro do próprio Notion mesmo, para poder me ajudar. E embaixo vem ATs e trabalhos. Então, também é uma tabela que eu separei por trabalho, entrega, descrição, tipo e está feito. Então, eu vou colocando todos os trabalhos aqui e é por isso que eu uso essa aba de feito, porque aí eu não preciso ficar esperando para criar uma tabela para o próximo mês ou alguma coisa assim. Então, eu posso colocar todos os trabalhos do ano aqui e aí depois eu só vou checando se eles estão feitos ou não. A data de entrega. A descrição, então, o que eu preciso fazer no trabalho, qual que é o tipo do trabalho, se ele é uma tarefa, um trabalho ou uma AT, que é uma atividade para nota, está feito ou não. E por fim, eu tenho essa foto, que é de plantão de dúvida da minha escola. E essa é a minha página de escola, que ajuda bastante na hora de me organizar com os meus estudos. Depois vem a parte da Creeper. Aqui eu comecei colocando uma visão de galeria também dentro, para ficar mais bonitinho, e aí eu coloquei umas capas para cada um. Então, a primeira
página da galeria é de sites, materiais, referências e cursos. Então aqui eu tenho algumas referências para copy, referências de marketing, planejamento, dos cursos que eu fiz. Depois, na outra, eu tenho softwares que eu uso aqui na Clipper. Então tem a nossa plataforma de organização, a plataforma de automação de marketing e o webmail, que é o e-mail corporativo. Depois eu tenho a página de clientes, que aqui eu tenho o DNA, que a gente chama aqui na Clipper de todos os clientes que eu tomo conta, né, de todas as contas que eu cuido. Então, dentro do DNA eu posso até fazer um vídeo mais explicado, né, posso fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, explicando sobre o DNA do cliente. Mas, basicamente, eu começo com um mood board sobre ele, um briefing bem breve, o perfil do cliente, um briefing mais extenso, a hora de criar, o que você precisa ter em mente na hora que você for fazer uma cópia ou uma arte, e as referências e inspirações, e um controle de conteúdos fixos. Então, isso ajuda bastante na hora de criar, ajuda todo mundo, né? Então, se você por exemplo, se você precisa olhar como que precisa ser a linguagem visual, você vai fazer uma arte, então você precisa saber como vai ser a linguagem visual daquele cliente, eu consigo compartilhar a página do Notion com você e você consegue ter acesso a esse material. Falando em compartilhar, para compartilhar uma página do Notion, você pode vir nessa aba de Share. E aí aqui você consegue ver o jeito que você quer que ela seja compartilhada. Então, se você clicar em compartilhar com a web, né, você vai ter o link e aí você só copia. Ou você pode vir aqui em mostrar as opções de link, as outras opções de link. Então, você tem, se você quiser que a pessoa edite, que ela faça comentários ou que ela use como um template, que é bem legal, porque ela consegue, né, usar realmente como template. E você copia o link e consegue compartilhar com a pessoa. Então, isso é bastante funcional aqui no caso do DNA. A próxima página é as minhas metas do meu feedback, que eu também não vou mostrar porque é um pouco pessoal, mas eu organizo aqui tudo por to-do lists e por tabela, porque aí eu consigo saber exatamente o que eu preciso fazer para aquele próximo feedback. E depois tem a Clipper School, que também é um pouco pessoal, então eu não vou mostrar, que é bem interno. Depois tem a minha parte de controle financeiro, que está pouco otimizada essa página, então eu preciso otimizar ela mais um pouco. Mas, basicamente, aqui eu tenho o controle financeiro de todos os meses. Então, eu uso, por exemplo, o meu controle de janeiro. Aqui eu vou colocar também dentro de uma visão de tabela. Então, aqui eu tenho todos os nomes das despesas, né, com o que eu vou gastar, o valor que eu gastei, a categoria da despesa, se ela foi pessoal, variável ou fixa, e a data que eu tirei esse dinheiro do meu cartão, do meu banco e dei para outra pessoa em troca de alguma coisa. Isso se chama pagamento. Então, essa é basicamente a minha página de controle. Ela, como eu falei, ela tá um pouco otimizada. Eu preciso dar uma modificada nela, mas ela funciona bem pro começo. E depois tem a minha parte do meu inglês, porque às vezes eu dou algumas aulas de inglês lá. Então aqui tem coisas que eu uso para poder dar as aulas. Então tem uma fotinho de livro aqui, e aí tem informações importantes que eu preciso saber e ideias de aula que eu também organizo na visão de tabela. Bom, então essa é a parte de páginas importantes que finaliza a minha tabela, a minha página inicial. Então, basicamente esse é o tour pelo meu Notion. Se você gosta de usar o Notion, já compartilha comigo, deixa aqui embaixo. Se você gosta de Notion, eu tô deixando aqui na descrição o link do template do meu. Então você pode clicar e usar, e modificando aí. Depois você pode deixar aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!